Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui gravando essa aula. Hoje é dia 13 de maio. Estou gravando na minha residência. Essa aula é gravada para a turma do terceiro semestre, Direito Constitucional 1. Muito bem, pessoal. Estamos aí caminhando para a nossa 8ª semana de suspensão das atividades presenciais. Todos estamos muito cansados, né? Não sabemos quando tudo isso vai ter um fim. Pelo jeito, pelo que aparenta, pelo que a gente acompanha as notícias, acredito que nesse semestre nós não voltemos às nossas aulas presenciais, né? Então estamos nos adaptando, né? Eu já falei isso mais uma vez. E a ideia era não perdermos esse semestre, né? De forma que os professores continuaram com suas atividades, assim como os senhores, né, receberam as atividades, as aulas, as videoaulas, os textos relacionados às aulas, exercícios, né? Na semana passada os senhores concluíram o trabalho que eu passei relativo à M1. Logo já vou encaminhar, eu não sei ainda, não decidi se eu vou aplicar uma prova, vou aviso os senhores com antecedência, não se preocupem, se eu vou aplicar uma prova em relação à M2, porque eu tinha esperança de que nós voltássemos para a realização dessa M2 pelo menos presencial. Não sei se vou fazer uma prova ou vou continuar com esse método do trabalho, tá? De qualquer forma, como eu já disse, nós não podemos parar com nossas atividades, né? Eu tenho visto que tem tido um bom aproveitamento, os senhores têm feito os trabalhos, têm respondido, pouquíssimos foram aqueles que não entregaram os trabalhos ou então não fizeram M1. Então a grande maioria está acompanhando, né? Já falei que essas aulas não substituem uma aula presencial, que é mais dinâmica, né? Há mais participação dos alunos, né? Mas é o que temos para o momento, né? O que é a saída que encontramos para minimizar esses efeitos da pandemia e para que vocês não perdessem o semestre. Então, pessoal, vamos continuar os nossos estudos. Eu já estou terminando o nosso programa, eu tenho basicamente 2 assuntos, né? Hoje até acredito que a aula seja um pouco até mais curta, porque eu não quero misturar os assuntos. Eu tenho para falar com os senhores ainda, já que na aula passada nós encerramos a discussão do artigo 5º, nós ficamos um bom tempo falando sobre o artigo 5º, e onde existem diversos assuntos a serem discutidos, né? Peço que os senhores leiam os artigos, vejam os textos. É uma matéria que recorrentemente cai em provas, em exames, aí é importante ter essas noções, né? Então, os fichamentos também, embora eu não esteja recebendo, aquelas datas continuam valendo. Lembrando que quando voltarmos, né, vocês terão que entregar uma pasta, não necessariamente uma pasta, mas todos esses trabalhos que foram feitos, né, que eu passei para os senhores, vocês deverão entregar fisicamente para que eu faça o controle desses trabalhos, tá bom, pessoal? Eu sei que vocês são responsáveis, né? E estando à distância, essa cobrança fica mais difícil, mas quando voltarmos, né, vocês vão ter que entregar esses trabalhos, ok? Então, nós encerramos na última aula o artigo 5º, falamos sobre todos os incisos, discutimos cada um dos aspectos, né? É um artigo muito rico, trata de todos os assuntos possíveis, direito penal, direito civil, direito tributário, processual, e dentro do possível a gente fez os comentários relacionados. Hoje, então, a gente vai, em continuação, falar dos chamados direitos sociais, que estão previstos no artigo 6º em diante, tá? Alguns artigos nós vamos pular, e eu vou explicar para os senhores por quê, né? Porque seriam matérias relacionadas, seriam assuntos relacionados a outras matérias. E outros nós vamos comentar. Então, vamos começar a falar sobre os direitos sociais. Antes de falarmos sobre os chamados direitos sociais, especificamente, contidos no artigo 6º, que é muito importante a gente ler o artigo 6º, eu vou ler para os senhores, queria que os senhores acompanhassem na Constituição. Diz o artigo 6º, né, capítulo 2, né, dos direitos sociais, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social, a maternidade, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados na forma dessa Constituição. Então, percebo que o artigo 6º elenca um rol daquilo que se convém chamar direitos sociais. É óbvio, não precisa discutir muito que esse rol não é um rol taxativo, né? É um rol exemplificativo, né? Não sei se eu já comentei com os senhores, mas existem, inclusive, emendas constitucionais querendo acrescentar outros direitos sociais, dentre eles, né? Por mais bizarro que possa parecer, existe uma emenda constitucional que quer colocar como direito social a felicidade, né? Então, seria até interessante, tira tudo isso aqui, põe felicidade e matou, né? Você sendo feliz, não precisa mais nada. Mas aqui tem um rol dos chamados direitos sociais, tá? Muito bem. Antes de falar sobre eles, e lógico, a gente vai falar muito genericamente sobre esses direitos, o rol desses direitos sociais, nós temos que lembrar daquela classificação das gerações, ou, num conceito mais moderno, dimensões dos direitos fundamentais. Se lembra disso? A doutrina convencionou dividir os direitos fundamentais em gerações. E depois, numa interpretação melhor, falou, não, geração não, porque um direito não se esgota numa geração. Então, seriam dimensões de direitos, né? Então, nós teríamos os chamados direitos de primeira dimensão, né? Aqueles primeiros direitos fundamentais, os mais básicos, né? E aí entraria direito à liberdade, direito à vida, locomoção, direito à expressão. Esses direitos começaram a surgir, né? Começaram a preocupação em relação à proteção a esses direitos começaram a surgir no século XII, em que o primeiro documento, inclusive, a reconhecer expressamente esses direitos, a gente já falou sobre isso também, é a Carta Magna de João Sem Terra, de 1215, né? Então, seriam os chamados primeiros de primeira dimensão, aqueles mais essenciais, mais fundamentais, né? Depois disso, né, nós temos aquilo que a doutrina chama de direitos de segunda dimensão. Que aí, por que eu estou trazendo esse assunto à baila? Porque aqui entram os chamados direitos sociais, né? Aqui está relacionado aos direitos culturais, econômicos, que são ramificações do direito de primeira dimensão, né? Direito ao trabalho, né? Que também não adianta nada o indivíduo ter direito à vida se ele não tem direito a um trabalho digno, não tem direito a uma aposentadoria. Então são chamados direitos sociais, né? Eles começaram a surgir, esses direitos sociais, no início do século XX, né? A preocupação com esses direitos, né? Com a chamada Revolução Industrial, né? Documentos importantes, né? Que hoje revelam e que começaram a revelar esses direitos sociais, a Constituição da Alemanha, conhecida como Constituição de Weimar, né? E o próprio Tratado de Versalhes, né? Eles já traziam no seu bojo o reconhecimento desses chamados direitos sociais, que nós vamos estudar a partir de agora. Até para continuar, para vocês não parar aqui, né? Nós temos os chamados direitos de terceira dimensão, né? Que englobam aí o direito à paz, uma vida saudável, o direito ao meio ambiente, direito do consumidor. Veja então que são dimensões de direitos, não gerações, porque a ideia de gerações dava a falsa noção de que se esgotavam numa única geração. Não, não é. A ideia são dimensões, atingindo mais direitos. Tem uma corrente que defende também os chamados direitos de quarta dimensão, né? Que eles são mais relacionados a esse momento de globalização que nós vivemos, né? Que seria o direito à democracia, direito ao acesso à informação, o pluralismo político, né? Questões genéticas também estão envolvidas, né? Alguns doutrinadores não consideram esses chamados direito de quarta dimensão, mas importantes doutrinadores os reconhecem. Ele pode citar como um exemplo aqui o Pedro Lenza, que a gente adota aqui no nosso curso, né? Marcelo Novellino, falam desses chamados direitos de quarta dimensão. E aí tem correntes aí que daí começa devagar, direitos de quinta, sexta dimensão. Mas aí não nos interessa aqui hoje. Se os senhores quiserem fazer uma pesquisa melhor sobre o assunto, é interessante, tá? Então, voltando. Os chamados direitos sociais, que é o objeto da nossa aula de hoje, eles estão incluídos naquilo que convencionou se chamar direitos de segunda dimensão, tá? Então, não adiantava apenas reconhecer o direito à vida, à liberdade, né?
Se o trabalhador, por exemplo, não tinha uma jornada mínima, se ele não tinha direito a férias, se ele não tinha acesso à moradia e coisas assim. Então, daí começaram a surgir os chamados direitos sociais, né, no começo do século XX. Esses direitos sociais, que são previstos no artigo 6º, eles se enquadram, estão no capítulo dos chamados direitos fundamentais. E como tal, como direito fundamental, não são cláusulas pétreas, né? Óbvio que vários deles dependem de regulamentação. São incluídos, né, como direitos, como estão incluídos naquilo que nós classificamos como normas constitucionais de eficácia limitada de conteúdo programático, né? Na verdade, você tem o comando constitucional que exige, contudo, uma normatização futura regulamentando esses direitos, né? Mas não são, quando a Constituição elenca esses direitos e os reconhece, ela não está dando uma mera recomendação, né? Esses direitos, eles são de observância obrigatória. O Estado deve adotar políticas públicas no sentido de alcançar esse ideal de igualdade social, principalmente de igualdade social, né? Tanto que alguns deles podem ser, inclusive, objeto de mandado de injunção, que nós já discutimos, ou para que serve, né? Para que sejam alcançados, né? Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre os princípios que envolvem a aplicação dos chamados direitos sociais, tá? Antes de falar desses princípios, nós temos que fazer uma classificação dos chamados direitos sociais. E aí nós podemos dividir aí em cinco direitos sociais, né? Basicamente, uma classificação. Classificação existem várias, né? É uma classificação adotada pela doutrina. Então a gente pode classificar os direitos sociais em, número 1, direito dos trabalhadores, que estão elencados no artigo 7º. Eu não sei, os senhores já têm direito do trabalho? Se tem, acho que já estudaram ou estão estudando o artigo 7º, né? Lá no artigo 7º estão os direitos relacionados aos trabalhadores, direito de férias, salário mínimo, descanso, jornada mínima, direito das gestantes, licença das gestantes, né? São direitos dos trabalhadores. Como eu não é o objeto da minha matéria, vocês com certeza estão tendo esse assunto, se não tem, vão estudar isso em direito do trabalho. O artigo 7º elenca os chamados direitos sociais dos trabalhadores, tá? Conquista importante do nosso direito. Depois nós podemos, dentro da classificação, o reconhecimento dos chamados direitos da Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Só para dar para vocês lembrarem. O INSS, a sigla INSS significa Instituto Nacional da Seguridade Social. A Seguridade Social é um ramo maior no qual estão integrados, né, direitos relacionados à saúde, que é universal, nós temos o Sistema Único de Saúde, né, que deve ser, todos estão abrangidos pela saúde pública, direito à saúde, direito à Previdência Social, aí sim entra o INSS, né, Instituto Nacional de Seguridade Social, que controla, comanda a Previdência Social, que diz respeito à concessão de benefícios de aposentadorias, aposentadoria por idade, por tempo de serviço, aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade, auxílio reclusão e outros, né? São benefícios concedidos aos trabalhadores que por algum motivo não podem trabalhar, seja porque morreram, seja porque ficaram doentes, seja porque estão velhos, né? Então é a Previdência Social, que tem suas regras. Inclusive, o direito previdenciário é um ramo do direito, é uma matéria dada no curso de direito. Alguns cursos têm uma cadeira específica da Previdência Social, outros acabam deixando só para comentários mais vagos, junto com o direito do trabalho ou até mesmo com o direito constitucional. Além então da saúde e da previdência, nós temos incluída na Seguridade a assistência social. A assistência social também diz respeito à Seguridade Social. Assistência nada mais é do que a concessão de alguns benefícios, pequenos benefícios, a pessoas que nunca contribuíram para o sistema, mas por conta da sua hipossuficiência, né, necessitam desse auxílio. São os benefícios, não sei se vocês já ouviram falar, do LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, benefícios concedidos aos idosos, aos portadores de deficiências, né, que não têm uma renda adequada.
existe uma lei que regulamenta toda a concessão desses benefícios, né? Então, são benefícios assistenciais, é o Estado prestando assistência a esses indivíduos, tá bom? Independente deles serem cumpridos. Ó, só para a gente dar um exemplo de um benefício de natureza assistencial, esse auxílio emergencial que o governo está pagando agora, né? Aqueles que preenchem os requisitos, que estão sem salário, que não têm renda, que não podem trabalhar por conta da pandemia, seria um benefício assistencial, tá? Ok? E está incluído na Seguridade Social. É um direito social também. Depois nós temos aí os chamados direitos à educação, cultura, lazer, segurança e moradia. Esses direitos estão na Constituição, estão elencados e descritos de maneira mais pormenorizada nos artigos 205 e seguintes. Quem quiser dar uma olhada lá. Depois nós temos a proteção à família, à criança, adolescente e idoso, né? Que estão também previstos na Constituição, artigo 227 e seguintes, e os chamados direitos dos grupos, que aqui envolve a liberdade sindical e bem como o direito à greve dos trabalhadores, tá? Que são previstos no artigo 8º e artigo 9º, tá bom? Então, o que a gente tem em relação a esses direitos, né, que estão previstos nesses dispositivos? Os senhores vão receber o texto relacionado ao assunto, né, bem como devem ter fichado ou estão fichando esse assunto no livro do Pedro Lenza, né? O que a gente tem que entender? Os direitos sociais, né, que são previstos no artigo 6º e nos artigos que eu mencionei, o rol não se trata de um rol taxativo, né? E acaba sendo, o Estado deve adotar as políticas públicas, conforme já mencionei, para a concretização de tais direitos. Porque quando vocês forem ler os artigos, vocês vão perceber que a grande maioria desses dispositivos trazem exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada e conteúdo programático. Então é necessário que sejam regulamentados, né, por leis futuras, né, reconhecendo. Então a Constituição é como se fosse uma determinação do legislador constituinte para, olha, legislador, regulamente esse direito. Regulamente, né, de forma que seja atingido o ideal, esse ideal social, tá? Só que não é fácil, pessoal, não é fácil. Eu me lembro até um dia, numa aula, uns anos atrás, o curso de Direito atrai pessoas de todos os ramos, né? E eu lembro que esse senhor era um engenheiro e ele, quando nós falamos que o direito à moradia é um direito social, né? Que é um direito de aplicabilidade imediata, né? Já que é um direito fundamental, né? É uma cláusula pétrea. Ele indagou, mas então eu posso entrar com uma ação contra o Estado pedindo para que me dê uma casa? Então, não é bem assim, né, pessoal? É assim, lógico que a moradia é um direito social, o Estado tem que fazer de tudo para que todos tenham acesso à moradia. Políticas devem ser adotadas, financiamentos para a população de baixa renda e coisas assim. A gente sabe os planos Minha Casa Minha Vida, né? E assim por diante. O Estado tem que tentar, através de políticas públicas, através de leis, de remanejamento orçamentários, atingir aí que todos possam ter acesso à sua moradia. É um direito social, né? Isso não significa que amanhã cada um entre com uma ação e obrigue o Estado a dar uma casa para a pessoa. A ideia não é bem essa, né? Por quê? Porque aí entram os chamados princípios que envolvem a aplicação desses direitos sociais. Tá? Isso é muito importante para a gente compreender o exato alcance, a aplicabilidade desses direitos sociais, tá? Porque se tudo fosse tão fácil, né? Se a gente atingisse metade desses direitos sociais, já viveríamos num estado muito bom. E a gente sabe que estamos longe disso. Então, quais são esses princípios? Vamos lá. Isso é muito importante. Acho que o mais importante aqui da aula de hoje é isso. Os princípios que envolvem, né, então, a aplicação desses direitos são 3, basicamente. O primeiro princípio é o princípio do reconhecimento do mínimo existencial. Pessoal, como assim, professor? Mínimo existencial. Todos esses direitos sociais são importantes, mas existem alguns que são mais importantes que outros. Então, como você vai chegar para uma pessoa e falar, você tem direito ao direito social ao lazer, se a pessoa não tem nem o que comer, não tem onde morar, não tem um trabalho? Fica difícil, né?
Então, a ideia do mínimo existencial é que para que o indivíduo possa usufruir de seus direitos e garantias fundamentais, é preciso que o Estado lhe garanta um mínimo, né? Alimentação, trabalho, moradia. Então, esse mínimo existencial deve ser o objetivo do Estado, em primeiro plano. Lógico que estados mais desenvolvidos, né, estão além disso, né? Então, a gente, só para vocês terem uma ideia, dentro da atual conjuntura mundial aí, o Brasil, diante da pandemia, de muitas pessoas que não podem trabalhar, principalmente aqueles que têm trabalhos informais, concedeu esse auxílio emergencial, no valor de R$600, metade de um salário mínimo. Mas é que o Estado brasileiro pode. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse auxílio que é dado à população chega a $1.500, mas não dá para comparar a economia de um com o outro, tá? Então o Estado tem que garantir primeiro o mínimo existencial para depois, óbvio, na medida do possível, porque aí vai entrar o próximo princípio, né, atingir os demais direitos sociais. O segundo princípio importante aqui, que inclusive é muito utilizado pelo Estado quando acionado ao cumprimento, ao deferimento de um direito social, é o chamado princípio da reserva do possível. Princípio da reserva do possível. O que vem a ser isso? Olha, do que sobrevive o Estado? Da arrecadação dos tributos. Dinheiro não é feito na máquina, o Estado não faz dinheiro. Como essa arrecadação é limitada, como o dinheiro é limitado, nem todos os direitos são possíveis de ser alcançados. Daí porque, sendo limitados os recursos financeiros, a concretização desses direitos dependem desse financiamento, desse orçamento. Então não adianta você imaginar que a partir de amanhã, porque está escrito na Constituição, já falei, o papel aceita tudo, né? Que todos têm direito à moradia, o salário mínimo vai ser de R$5.000, que amanhã, fazendo assim, todos terão direito. Não, é a chamada reserva do possível, tá? É muito utilizado pelo Estado na defesa, inclusive, quando é acionado em questões envolvendo direitos sociais. E um outro princípio muito importante relacionado aos direitos sociais diz respeito ao princípio da proibição do retrocesso social. Princípio da proibição do retrocesso social. Significa o seguinte, pessoal. Alcançado determinado direito social, já implementado, não há possibilidade de recuo. O Estado não pode retroagir, nem por meio de uma lei, nem por meio até de uma emenda constitucional. Seria o que, inclusive, se chama do efeito non-cliquet dos franceses, né? Cliquet, não sei se você, só para ilustrar aqui, né? Ninguém pratica alpinismo, né? Nem eu. Mas você sabe que o indivíduo, quando está escalando uma montanha, todas aquelas dificuldades, né? Ele prega os pinos, né? E encaixa aquele que eles chamam de cliquet, que é uma fivela de segurança. E a partir daí vai subindo. Então, a ideia é que, encaixado, reconhecido o direito social, até porque você já está lá em cima, você não pode retroagir. Essa é a ideia. Por isso é chamado princípio do não-cliquet, tá? Ok, pessoal? Então, preste atenção nesses princípios, porque é muito bonito ler a Constituição e falar, todos são esses os direitos sociais. Mas a gente tem que ter a noção da realidade financeira do Estado brasileiro, das possibilidades. A Constituição, ela retrata o Estado ideal, que é o Estado que deve ser alcançado, mas sempre tendo por premissas esses princípios, né? A ideia de primeiro se atingir o mínimo existencial, sabedores de que não há dinheiro para tudo e para todos, e a ideia de que atingido, conquistado um direito, você não pode retroagir. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Então o artigo 6º traz o elenco, esses são os princípios, né? O artigo 7º eu já mencionei para os senhores que vai ser matéria de direito do trabalho, né? O professor de direito do trabalho vai estudar cada um dos incisos do artigo 7º com os senhores, né? Essa é a ideia. O artigo 8º, pessoal, se vocês tiverem a Constituição na mão, ele trata da chamada liberdade de associação sindical, que também é um assunto relacionado ao direito do trabalho, né, pessoal? Os sindicatos, o reconhecimento. Recentemente houve uma alteração, uma reforma trabalhista da Lei 13.467, né, pessoal?
Eu não conheço muito direito do trabalho, mas naquilo que me interessa, que aqui envolve um aspecto tributário, essa reforma trouxe uma questão, ela acabou com o chamado imposto, erroneamente chamado de imposto sindical, que é a contribuição sindical obrigatória dos empregados, né, pessoal? Aquela contribuição, quem é empregado sabe disso, que era aquele desconto de um dia de trabalho por ano que ia para o fundo dos sindicatos. Isso deixou de ser obrigatório, né, pela Lei 13.467. Inclusive, a matéria chegou no STF. Essa reforma trabalhista alterou especificamente o artigo 582, né, dizendo que há necessidade de autorização prévia dos trabalhadores para que possa ocorrer esse desconto, né? Não deixou de ter uma natureza tributária. A matéria chegou, inclusive, no STF, através de ADIM, né? Eu aqui menciono, para vocês, quem quiser dar uma olhada. E o STF que chegou a julgar constitucional o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Mas o artigo 8º trata da liberdade da criação de sindicatos, né? Os direitos. O sindicato é um órgão importante, vocês vão estudar isso em direito do trabalho. O artigo 9º também está relacionado ao direito do trabalho, mas vamos fazer uns comentários rápidos. Ele diz respeito ao direito de greve. A Constituição garante o direito de greve. E como é uma norma constitucional, a lei não pode reduzir o alcance, e esse direito à greve do setor privado é auto-aplicável, né? Não precisa de regulamentação, né? Embora a lei possa regulamentar o direito de greve, ela não pode proibir o direito à greve, porque é um direito constitucional, está no artigo 9º. E esse direito de greve, do artigo 9º, que fique bem claro isso, ele está relacionado ao setor privado. O setor público é outra coisa. O servidor público pode fazer greve? O artigo 37, inciso 7 da Constituição, lá trata da greve do servidor público. Mas aquele dispositivo, 37.7, exige regulamentação infraconstitucional. O direito de greve do setor privado já é auto-aplicável, não precisa de regulamentação. A própria Constituição já garante o exercício desse direito, de forma que a lei não pode reduzir, embora possa regulamentar. Tá? Direito de greve. O artigo 10 e artigo 11 também estão relacionados aos direitos, ao direito, está também relacionado ao direito do trabalho. O artigo 10 fala da participação dos empregados nos colegiados de órgãos públicos, né? E o artigo 11 fala daquele representante dos empregados que é eleito para ter aquele relacionamento com os empregadores, né? Então, matéria de direito do trabalho, tá, pessoal? Então, esse é um apanhado que nós fizemos dos direitos sociais, né? A partir do artigo 7º até o 11, a matéria é mais relacionada ao direito do trabalho, tá, pessoal? Matéria que vocês vão enfrentar e vão estudar em direito do trabalho. Ok, pessoal? O artigo 12, que vem em seguida, nós já estudamos, pessoal, lá em Teoria Geral do Estado. Vocês se lembram? São os direitos relacionados à nacionalidade, artigo 12, e artigo 12 e artigo 13, está aqui incluído, de forma que, para nós agora, está faltando apenas o artigo 14, né, que fala dos direitos políticos, 14, 15 e 16, né, que fala dos direitos políticos, e o artigo 17, que fala dos partidos políticos, para a gente encerrar o nosso programa. Então, eu creio que mais uma aula, no máximo mais 2 aulas, quem sabe na próxima aula eu consiga encerrar o nosso programa, com calma, óbvio, né? Eu tenho os exercícios ainda para a gente corrigir, então se eu encerrar na próxima semana, eu parto em seguida para corrigir os exercícios que foram dados, nós corrigimos uma parte, outra parte, e já começamos a pensar na M2, tá ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje aqui, falamos dos direitos sociais, né? Eu vou encaminhar até o final da semana para os senhores, depois de postada essa aula, eu vou encaminhar o texto, né? E um questionário sobre o assunto para os senhores responderem, com data para entregar. E eu acredito que mais uma aula, no máximo 2 aulas, a gente encerra o nosso programa e já começamos a tratar sobre a M2. Ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se cuidem, né? Aqueles que não precisam sair de casa, fiquem em casa. E aqueles que têm que sair, tomem as cautelas, porque não é brincadeira isso que está acontecendo, tá, pessoal?
tá? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, na semana que vem.